Oi, gente. Vocês devem estar pensando que eu estou exagerando ou que é alguma conspiração, mas não. Saiu na BBC, na Folha de São Paulo, no Globo, tem várias reportagens, especialistas. Vou colocar tudo na descrição. Mas uma boa parte dos evangélicos, claro que não todos, eu não estou falando de todos, isso é óbvio, mas o óbvio parece que precisa ser dito nos dias de hoje. Mas uma boa parte dos evangélicos apoiam Israel e querem a mudança da embaixada e querem, enfim, então ficam balançando a bandeira de Israel daquela forma, porque eles acreditam que a posse de Israel pelos judeus é um dos sinais do Apocalipse e que Jesus vai voltar. E eu vou falar aqui de várias reportagens trazendo isso, vou dizer as fontes, não se preocupem, a gente vai examinar essa questão. É claro também que essa não é a única razão pela qual determinados governos estão apoiando Israel. Mas no caso de setores evangélicos, essa é a questão central. Deu para entender? Existem outros setores que apoiam por outros motivos, geopolíticos. Mas, no caso dos evangélicos, esse é um motivo central. E eu vou explicar aqui, vou trazer evidências. A gente vai conversar sobre isso hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia, tem uma sessão de diálogos com especialistas e o Filosofia Popular às sextas-feiras. Bem, vamos começar com a reportagem da BBC na parte Israel e o Retorno de Cristo. Não é? Os links vão estar na descrição. E eles dizem aqui: a estudiosa da relação entre política e religião, a professora da Universidade do Norte do Texas, Elizabeth Hodgmixon, explica que o apoio de lideranças evangélicas a Israel decorre de sua crença de que a promessa bíblica de Deus da Terra Santa ao povo judeu é literal e eterna. Ou seja, Deus teria prometido que a Terra Santa ficaria na posse do povo judeu e isso daí deve durar para sempre. Não é? Para esses cristãos, adeptos do dispensacionalismo, nossa, uma palavra muito estranha, o retorno dos judeus à Terra Santa, ou seja, o estabelecimento de Israel, é necessário para a volta de Cristo, que eu tinha dito antes. Né? Quando a segunda vinda de Cristo ocorrer, haverá uma atribulação marcada por guerra e desastre natural, durante a qual Cristo derrotará o mal e o povo judeu aceitará a Cristo como Messias, ressalta a professora ao explicar a crença de parte dos evangélicos em artigos sobre o tema. Então reparem, gente, essa é uma crença que está muito forte nos setores evangélicos nos Estados Unidos. Inclusive tem outras reportagens aqui que tentam explicar como é que isso foi parar nos Estados Unidos. Eu não tenho certeza em relação a algumas das outras fontes, por isso que eu não estou citando, mas é leitura interessante, vocês podem dar uma olhadinha. Tem, por exemplo, aqui, ó, deixa eu pegar aqui. Aqui. Na Folha de São Paulo tem por que os evangélicos são obcecados com Israel, no DCM. Tem aqui na Folha de São Paulo também, por que evangélicos brasileiros se alinham com Israel? E tem muitas outras, né? No Orientalíssimo, que é um blog da Folha de São Paulo, eles trazem informação. Cadê? No livro Epic Encounters, Encontros Épicos, é esse livro aqui. Melanie McAllister explica o contexto histórico específico que levou à aliança entre evangélicos e israelenses. Em 1970, um autor relativamente desconhecido chamado Hal Lindsey, eu nunca tinha ouvido falar desse cara, graduado em um seminário de Dallas, publicou a obra The Late Great Planet Earth, A Agonia do Grande Planeta Terra. Foi o livro de não ficção mais vendido dos anos 70 nos Estados Unidos. Estima-se que 28 milhões de cópias foram vendidas até 1998. Né? Para comparação, Minas Gerais tem 21 milhões de habitantes. Não foi a primeira vez, é claro, que alguém estudou as profecias da Bíblia e disse que o fim do mundo estava próximo. Mas Lindsey foi um dos primeiros a popularizar a ideia que esses eventos estão relacionados com o Estado de Israel, criado em 1948, no que era até então um protetorado britânico do Oriente Médio. Ele lembrou seus leitores de que o Apocalipse dependia de três coisas: a nação judaica ser recriada na Palestina, a reconquista de Jerusalém
e a reconstrução dos templos sagrados. Em 1970, data do lançamento do livro, os 2 primeiros itens já tinham sido concretizados. Assim, evangélicos passaram a acompanhar de perto a geopolítica do Oriente Médio, enxergando naquela região sinais apocalípticos da Bíblia. Então é isso mesmo. Olha, gente, eu sei que parece inacreditável pensar numa coisa dessa, mas o fato é que fundamentalistas americanos, vocês viram aí um pouco da narrativa de como é que isso, enfim, se desenvolveu lá nos Estados Unidos, vem defendendo isso há muito tempo. E é bom lembrar qual é a origem de muitas das igrejas brasileiras evangélicas. Vocês sabem disso, eu imagino que vocês saibam, que muitas, não todas, mas muitas das igrejas evangélicas que existem no Brasil têm sua origem e pegam boa parte da sua teologia das igrejas americanas. Então, isso vem de cima para baixo, do norte para o sul, trazendo justamente a interpretação deles do Evangelho e as suas perspectivas, sei lá, como é que a gente chama? Teológicas, cosmológicas, enfim. A sua visão de mundo vem do norte. E, junto com a sua visão de mundo, veio essa perspectiva em relação ao Apocalipse. Para vocês que estão vendo isso como eu, que não são evangélicos, que não acreditam, né, nessas, enfim, Apocalipse, retorno de Jesus e tudo mais, isso pode parecer teoria da conspiração ou alguma coisa assim. Mas para eles é absolutamente real. E se as pessoas acreditam numa coisa, é muito provável que elas ajam e realizem ações nessa direção. É óbvio também que esse motivo religioso não é o único motivo para um alinhamento. Por exemplo, Netanyahu, o Benjamin Netanyahu, o atual enfim, governante, vamos chamar ele assim, de Israel, ele é membro de uma extrema-direita de Israel. Em Israel existe disputa política, existem pessoas que defendem uma solução de 2 estados, existem judeus em Israel e fora de Israel que entendem que a questão palestina é muito complexa e que, embora existam organizações terroristas junto aos palestinos, parte desse terrorismo é, digamos assim, estimulado por uma extrema-direita israelense que realiza ações ofensivas. Então, eles não condenam exclusivamente os palestinos, mas eles têm uma visão, existem pessoas que têm uma visão um pouco mais complexa e completa da situação extremamente difícil que existe naquela região do mundo. Então, não podemos tratar Israel como uma coisa só e um bloco único. Mas o fato é que o Netanyahu representa essa extrema-direita, uma perspectiva de direita dentro da política israelense, e por isso, esse é um outro fator que faz com que outros políticos de direita e de extrema-direita, como Trump, como Bolsonaro, se alinhem ao Netanyahu para, enfim, favorecer uma política de assentamentos de Israel, de Israel se espalhar, digamos assim, no território e começar a fazer ocupações, não é? E isso acaba gerando conflitos e tudo mais. Eu não sou nenhum especialista nesse particular, mas essas coisas que eu estou dizendo, basta você ter um acompanhamento da política internacional que você sabe. Agora, o mais grave e o que realmente me preocupa do ponto de vista de geopolítica é que quando você coloca pessoas em lugares de poder que acreditam nessas coisas, e essa sempre foi a minha preocupação com o George W. Bush, o cara que veio antes do Obama, porque ele, como evangélico, existia uma possibilidade que ele acreditasse nessas coisas. No caso do Trump, a gente tem mais dúvidas, porque ele é mais um oportunista de marca maior e faz o discurso favorável aos evangélicos, mas não sei se ele estaria disposto a partir para um confronto armado naquela região nesse momento, até porque todo o discurso dele durante a campanha é que os Estados Unidos deveriam evitar se meter militarmente. Mas, claro, Trump não é uma pessoa confiável, mente o tempo todo. Agora, no caso de Bolsonaro, fica muito evidente
que Bolsonaro faz um alinhamento pressionado em grande medida pela fração evangélica que subscreve a essa perspectiva, que acredita que o retorno de Jesus está conectado a sinais do Apocalipse, e um dos sinais do Apocalipse estaria no controle dos judeus da terra de Jerusalém. É muito complicado para uma pessoa como eu, que defende a racionalidade, a ciência, o conhecimento científico, a gente fazer uma análise lógica, racional das questões, você perceber que existem atores políticos de influência mundial sendo influenciados por, enfim, perspectivas ideológicas que estão baseadas no mágico, que estão baseadas enfim, em profecias e tal. É muito complicado porque estimula um temor em mim de coisas muito terríveis. E agora eu vou ser bem sincero com vocês em relação ao que eu estou falando de coisas muito terríveis. Pessoas que acreditam nesse tipo de narrativa seriam capazes de realizar uma guerra nuclear e comemorar a morte de milhões de pessoas, acreditando que esse seria um dos sinais. A guerra é um dos sinais, vocês viram ali, eu li, é um dos sinais do retorno de Jesus e um sinal do Apocalipse. Então nós teríamos uma parte da população, claro que é uma fração, não estou falando de maioria, nem nos Estados Unidos esse grupo é necessariamente majoritário, mas ele é bastante numeroso, corresponde a quase 40% da população americana, que acredita que Jesus vai voltar em seu tempo de vida. Tem pesquisas que mostram isso. Quantos apoiariam um conflito armado baseado nessa crença, aí não sabemos, mas ainda assim seriam números significativos, aqueles que acreditam na possibilidade de uma guerra santa e tudo mais. E isso também estimula a ideia dos desastres naturais a não fazer nada sobre o aquecimento global, porque mudança climática e desastre natural para eles é uma coisa boa, porque é um dos sinais do Apocalipse. E isso me preocupa muito. Me preocupa muito porque guerra com base nessas perspectivas e desastres naturais vistos como uma coisa positiva questionam aquilo que eu considero mais importante, que seria a gente lutar para garantir que o maior número de pessoas possa viver mais e viver bem. Eu sou bem vulcano nesse aspecto, né? Eu desejo para as pessoas uma vida longa e próspera, para todas as pessoas. E não por acaso eu estou citando Star Trek agora e citando os vulcanos, porque eles fazem essa recomendação de vida longa e próspera, que eu vejo de vulcano. Eles fazem essa recomendação baseada na lógica, na razão, na ciência, na filosofia, numa perspectiva racional de olhar a vida. E é exatamente isso que está faltando quando a gente olha para eventos como esse. A viagem de Bolsonaro a Israel e o que está por trás do apoio de Bolsonaro a Israel. É a irracionalidade. É uma perspectiva que não é só a irracionalidade, eu expliquei já isso, mas a irracionalidade e uma perspectiva mágica é um dos fatores fundamentais que influencia Bolsonaro a esse apoio. Quando o racional seria dizer, não, devemos defender uma solução de 2 estados, construção de um caminho pacífico para diferentes povos, todos os 2 lados cometeram erros, quem cometeu mais ou menos depende da época, de quando você for analisar, mas nós temos que fazer um caminho rumo à paz. E o respeito e a tolerância. Essa seria uma visão racional. Não acreditar que o conflito, a guerra, desastres naturais são sinais de um apocalipse e que essas pessoas querem que esse apocalipse venha o quanto antes, porque acreditam nisso. É muito complicado, gente. É muito complicado o mundo que a gente está vivendo e eu sei que às vezes é difícil de acreditar que existam pessoas que acreditam nisso. E a gente vai querer se apegar às outras justificativas e aos outros fatores que também existem. Mas esses fatores existem, sim, e pesam muito em termos geopolíticos, sim.
Hoje no Brasil nós temos um presidente largamente influenciado por eles. Nos Estados Unidos existe um presidente que, embora a gente não saiba até que ponto ele acredita, Trump permite dar vazão a esses valores e escolheu um membro desse grupo de extrema-direita cristã, que é o Mike Pence, seu vice-presidente, justamente que é uma pessoa que subscreve em grande medida essas perspectivas. Então é uma coisa muito, muito problemática. E eu sei que a gente deve ser cético e às vezes é difícil de acreditar, mas leiam as reportagens. Se vocês não estão convencidos com o meu vídeo, vejam os links na descrição. Isso é absolutamente real e muito preocupante. Enfim, eu torço para que a razão, a lógica, uma perspectiva científica se torne dominante. Não precisa acabar com religião, nada disso. Tem que respeitar as diferentes religiões. Mas quando as religiões desejam a morte das pessoas, quando a religião diz que desastre natural é algo desejável, a gente tem que desconfiar. A gente não pode, porque é religião, a gente deixar de criticar, deixar de levantar que isso daí, que essa é uma ideologia extremamente danosa para o futuro da humanidade. Enfim, esse era o recado de hoje. Se você gosta do que eu faço aqui, se lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like, compartilhar, que é muito importante para mim. Se você puder, considere apoiar a gente no Apoia-se. Links estarão na descrição, inclusive para você se cadastrar de graça no Melios. E se você fizer compra no Melios por esse link aí, se você se cadastrar por esse link, você vai estar também ajudando o canal e pode também depositar dinheiro na nossa conta se você quiser ajudar dessa forma. Enfim, um abraço, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.